Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Que bom, querido, estarmos aqui para junto louvarmos e adorarmos ao Senhor, estudarmos a palavra de Deus. Que bom. Eu sei que é difícil conhecer muitas vezes alguns irmãos, a gente olha por causa dessa máscara, mas eu creio que logo, né? Essa máscara vai estar saindo, a gente vai tendo liberdade. Eu sei que às vezes eu chego em casa e eu pergunto para minha esposa: você viu fulano? Fulano, ela disse, estava lá, então porque tudo por causa dessa máscara, né? Mas que bom estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor, e isso é bom demais. Abra sua Bíblia para o livro de Isaías, no capítulo 13, o versículo 13 e o versículo 4. Esse mês nós estamos falando sobre oração. E hoje eu estou falando sobre convocação. Eu quero nessa noite já iniciando, convocando você, a mim, a nós, para aquilo que Deus tem nos chamado para esse tempo. Eu creio, sem sombra de dúvida, que Deus está levantando um exército diferente. Está levantando uma igreja diferente. E para fazer algo diferente nesses dias. E aqui temos algumas coisas que a palavra de Deus ela nos ensina. Aqui Deus está falando com uma sentença sobre a Babilônia. E nesse versículo 3 e versículo 4, diz o seguinte: Deus dizendo, eu dei ordem aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregado. O Senhor dos exércitos passa revista à tropa de guerra. O Senhor dos exércitos passa revista às tropas de guerra. Nesses dias, Deus está chamando o seu povo para um momento especial. E nesse texto aqui nós vemos algumas qualidades que esses homens, essas mulheres, que Deus está colocando como requisito. Nós vamos ver aqui três qualidades muito importantes para fazer parte dessa convocação. E quem aqui dos homens um dia passaram por aquele momento, foram alistados ali no exército? Algumas mãos levantaram, né? Mas eu também, para pegar lá o meu certificado, mas não sei porquê, não deu de passar. Mas houve aquele momento da convocação, o chamado. E aqui, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele chama, e a Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Ele está aqui neste lugar. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua situação, Ele conhece os seus problemas. E a Bíblia diz que o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor desse grande exército que Deus está levantando nesses dias. Quando nós olhamos lá no livro de Joel, a Bíblia fala, tanto no capítulo 1, 2 e 3, dessa grande convocação, desse grande exército que se levantaria nos últimos dias.
e algo que arde no meu coração, e eu creio que arde no seu coração, que eu quero viver o resto da minha vida, nesses dias, para fazer algo muito mais para o Senhor. E aqui a Bíblia fala que Ele está convocando, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, porque Ele está preparando o seu exército, seus soldados, Ele está equipando, é Ele. A Bíblia diz que Ele é o Senhor da guerra. A Bíblia diz que a batalha é Ele que vai nos dar a vitória. Mas há necessidade de nós nos colocarmos à disposição. E nesses dias Deus está levantando, está preparando esse grande exército. Antes do grande dia do arrebatamento da igreja, Ele está preparando esse grande exército. Para quê? Para ir para o céu, sim. Mas tem algumas coisas aqui que é muito importante. Nós olhamos nesse texto, e 3 qualidades aí que eu quero mencionar com os irmãos. 3 qualidades desses homens, dessas mulheres, que Ele exige, que Ele requer que essas pessoas estejam com essas qualidades. Primeiro aí Ele fala dos consagrados. Aos consagrados. O que é isso, irmão? Não existe consagração sem intimidade. A consagração, ela vem através de uma intimidade com Deus. Deus não vai revelar coisas grandes e ocultas para alguém que não tem intimidade com Ele. No livro de Amós, a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E é interessante, queridos, que Deus é todo poderoso, Ele é tremendo, Ele que faz, mas Ele precisa de um instrumento, de um vaso que somos nós. Assim como o diabo precisa de um homem para fazer a vontade dele, também Deus precisa do homem consagrado, a mulher consagrada, para ser aquele instrumento nas mãos dele. E aqui, irmão, quando ele fala aos consagrados, por que isso? Porque através da consagração, ela vem através da intimidade, e a intimidade ela traz a maturidade, e Deus não vai entregar uma grande responsabilidade na mão de alguém imaturo, de alguém que não tem maturidade, de alguém que vai fazer bobagem, de alguém que vai fazer coisas, atitude de meninos. E Ele está preparando a sua igreja nesses dias, Ele está levando ao nível de maturidade, porque Ele quer derramar mais da sua graça, mais do seu poder sobre as nossas vidas, para que nós sejamos instrumento poderoso nas mãos dEle. E nessa noite, querido, Ele está te convocando. Nessa noite Ele está te convocando. E aqui o meu pedido, que você comece consagrando ao Senhor, que Deus quer fazer coisas grandes na sua vida e na minha vida. Segunda coisa, segunda qualidade que Ele requer, que Ele fala dos valentes. Aos valentes. Não é aquele homem ignorante, não é aquele homem grosso, mas a Bíblia nos fala que os homens de Davi, aqueles homens que eram considerados como a escória da sociedade, Davi chama para perto, ele treina aqueles homens, e a Bíblia diz que aqueles homens, o rosto dele parecia como o rosto de leão. Eram homens treinados, eram homens valentes, eram homens corajosos. E essa coragem, essa valentia,
ela vem por algo muito importante, queridos. Quando nós sabemos o que nós somos em Cristo Jesus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 17, que nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Quando nós sabemos aquilo que somos em Cristo Jesus, o que temos em nós, o poder que há em nós, não há por que andarmos com temor. Há uma valentia, há uma ousadia, por causa desse reconhecimento, aquilo que somos em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Ele está chamando esses valentes. Ele está chamando esses valentes no livro de Provérbios 28, 1. A Bíblia diz que o justo é intrépido como leão, é ousado como leão. No livro de Hebreus, a Bíblia diz que nós temos agora a ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e caminho que nos consagrou, que é o sangue de Jesus. Então, querido, Ele está chamando esse exército, um exército consagrado, um exército separado, mas um exército também valente, ousado. E lá no livro de Joel, a Bíblia fala desses homens, da ligeireza, do poder. E ele está falando da igreja dos últimos dias. E a terceira coisa que nós podemos ver aí, terceira qualidade, que ele fala dos homens e mulheres, que ele está chamando homens e mulheres consagrados ou congregados, chamando os congregados. O que é isso, querido? Congregar está falando que aquele homem e aquela mulher, que ele tem uma referência, que ele sabe aonde ele recebe alimento, ele sabe que ele tem um pastor, que ele tem uma cobertura espiritual. Ele não é uma pessoa que fica sem uma cobertura espiritual. E a Bíblia fala exatamente dessa importância desse homem, dessa mulher. Ele está debaixo dessa obediência de Deus e também da liderança da igreja local. É muito perigoso o homem e a mulher que aonde ela não tem uma cobertura espiritual, aonde ela não tem um discipulador, uma pastora que vai estar ali, um pastor que vai estar orientando. E por isso que a Bíblia diz que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. E ele está falando aqui que ele está chamando aqueles que estão congregados, aquele que tem uma responsabilidade. E aqui, irmão, isso é muito sério, muito importante. Eu gosto daquele texto lá no livro de Josué, quando a Bíblia diz que tudo que Deus falou a Moisés falou a Josué, e Josué não deixou de cumprir nenhuma só palavra. Então, irmão, quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia está dizendo: creia em Deus, se submeta a Deus. Mas a Bíblia diz também tenha esse credibilidade com seus líderes. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós vamos prosperar. Então, querido, aqui ele está chamando um povo que aonde ele não está de qualquer jeito, não. Ele sabe aonde ele recebe alimento, aonde ele tem cobertura espiritual, aonde ele tem oração. É um povo que tem uma casa, no sentido casa espiritual. E queridos, isso aqui é muito importante. Essas qualidades
ser consagrado, ser valente e também estar congregado, estar debaixo dessa cobertura espiritual. Porque o Senhor está nos convocando. Nós vimos aí quem o Senhor está convocando para dar essas ordens. E agora, por que o Senhor está nos convocando? Qual o motivo? Qual a razão? E a Bíblia diz nesse texto que nós lemos de Isaías, que é para executar a ira do Senhor. O que é isso, queridos? Deus não criou o homem, a mulher, para ser instrumento na mão do diabo, para ser escravo na mão do inimigo. E exatamente quando o homem é resgatado, quando o homem e a mulher é liberta debaixo daquela opressão maligna, exatamente está se cumprindo aqui, executando a ira do Senhor. O Senhor está se vingando, tirando das garras do diabo aquilo que Satanás tem usado. E a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 12, versículo 29, quando Jesus está falando que nós não podemos entrar na casa do valente sem primeiro nós amarrá-lo para poder tirar os seus bens. E lá ele está falando do valente, está falando do adversário, Satanás, nosso inimigo. Nós não podemos resgatar a vida deles, dessas vidas, sem primeiro amarrá-lo. Mas ele está falando dos seus bens. E os bens exatamente é o homem que o inimigo ele tem escravizado. Porque o homem ele não foi criado, querido, para ser escravo de Satanás. O homem não foi criado para viver debaixo dessa escravidão do inimigo. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo, ele diz, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneça nessa liberdade. Nunca mais aceite sujeitar a nenhum tipo de escravidão. Querido, Deus não criou o homem para viver humilhado pelo nosso adversário. E exatamente Deus está aí chamando, convocando para que a igreja ela se levante. Porque Deus ele vai agir através da igreja, que é eu e você. É nós que vamos ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Aonde Deus tem te colocado, aonde Deus tem te colocado, na cidade, no bairro, na empresa, exatamente Ele tem te colocado ali para você ser esse canal de bênção na vida das pessoas, para resgatar as pessoas, executar a ira do Senhor, resgatando essas vidas. Como executar a ira do Senhor? Queridos, como estamos falando de oração, claro, a oração ela tem um poder tremendo. A Bíblia diz no livro de Ezequiel 22, 30, procurei um homem que se colocasse na brecha, mas eu não achei. No 31 ele disse, eu não queria destruir essa cidade, mas eu precisava, era isso que a Bíblia está dizendo, eu precisava de um homem, de uma mulher para se colocar na brecha. Porque é isso, irmão, Deus não é poderoso, Deus não pode salvar
A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu a mim, a você. Mas por causa do pecado, o homem entregou para Satanás. Por isso, quando nós vemos lá em Lucas capítulo 4, quando Satanás teve a ousadia para chegar para Jesus e dizer: olha, o reino, tudo aí, me deram e eu dou a quem quiser. Se tu prostrar, me adorar, eu vou te dar esse reino. E aí, no momento que o homem pecou, ele entregou para Satanás. E agora, querido, é nossa responsabilidade, através da oração, através da palavra, do nosso testemunho, daquilo que Deus tem te dado. E aqui, querido, Deus nessa noite está te convocando, me convocando, para realizar algo grande nesses dias, naquilo que Deus tem te chamado, no ministério que Deus tem te chamado. E eu quero te dizer, querido, você não está aqui por acaso. Não existe nenhum membro no seu corpo, no meu corpo, que ele está ali por acaso. Ele tem uma grande importância. Ele é importante no meu corpo, como também no seu corpo. E aqui, querido, Deus, Ele pode usar a sua vida naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Por isso que a Bíblia diz que tudo que nós vamos fazer para Deus, nós devemos fazer com amor, com alegria. A Bíblia diz que o trabalho, nós devemos trabalhar servindo as pessoas. Está falando do homem, do patrão, como se estivesse servindo ao Senhor e não a homens, sabendo que do Senhor vem a recompensa. E aqui, querido, eu quero te chamar a atenção, a minha atenção, porque quando nós entendemos isso, tudo aquilo que vamos estar fazendo, há uma unção de Deus que é liberada. Irmão, se cada músico entendesse que há uma unção que é liberado, que deve ser liberado, através do estoque que ele ministra, através da música que é cantado, através da bateria. Eu me lembro de uma irmã, ela falando que um dia, a irmã Ana Mendes dizendo que um dia ela estava ministrando e o baterista começou a tocar a bateria, e ela disse que ela viu no mundo espiritual uma presença de Deus se manifestando e muitas pessoas sendo curadas. Querido, quando nós entendemos que Deus nos chamou para isso, aquilo que nós estamos fazendo vai glorificar ao Senhor, e as pessoas vão ser abençoadas, não só na intercessão, mas em tudo aquilo que Deus tem colocado sua mão para fazer. Faça com amor, faça pensando nisso, no reino de Deus. Olha o que a Bíblia diz, que o Senhor dos Exércitos, Ele passa a revista à tropa de guerra. Ele está aqui, querido, e Ele está convocando o seu exército nesses dias. Ele está convocando o seu exército. E a Bíblia diz que Ele que adestra nossas mãos, é o Senhor que adestra nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. Lá no Salmo 144, versículo 1, ele diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. A Bíblia diz que é Ele que nos prepara, é Ele que nos adestra. Muitas vezes nós achamos que não somos capazes de fazer aquilo,
mas exatamente é Deus que nos capacita. Nós temos uma história na Bíblia que eu vou mencionar, mas aqui, queridos, Deus está nos chamando para esse momento. E a Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Ele diz: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, chegue-se, suba todos os homens de guerra, forjai espada das vossas rédeas, de arados e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. Querido, nesse dia Deus está convocando os seus soldados. Ele quer adestrar as nossas mãos para a batalha, os nossos dedos para a guerra. Não está falando de guerra física, está falando de guerra espiritual. Deus está preparando a sua igreja, porque uma grande colheita virá aí, querido. Um grande avivamento virá, está chegando. E nós precisamos, querido, estar com o coração aberto. E eu quero concluir contando aqui uma história que os irmãos conhecem. A Bíblia diz que o povo de Israel estava passando pelo momento difícil. Eles estavam sendo oprimidos pelos medianitas, pelos amalequitas. E tinha um homem, Gideão. Ele estava malhando trigo em um lugar que não era no lugar para se malhar, era um lugar que pisava uva, mas ele estava malhando trigo ali. E Deus aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. E ele diz: se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por essa situação? E ele começa falando a situação. E Deus disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. E aí nós vemos algumas coisas que acontecem. Primeiro, ele começa fazendo uma limpeza. Ele começa fazendo uma limpeza. Ele levanta um altar. Ele levanta aquele altar ao Senhor. Ele mata um boi. Depois ele destrói ali o altar de Baal. E por causa desse ato, os amalequitas, os medianitas e o povo do Oriente se levantaram. A Bíblia diz que eles eram como areia do mar. Alguns dizem que era aproximadamente 200.000 soldados, homens, que vieram contra Gideão. Outro diz que é 135.000. E aí, Gideão, ele convoca também as tribos, a Manassés, Judá, e aí convoca. E a Bíblia diz que agora ele estava com 32.000 homens. Mas aí Deus disse para Gideão: Gideão, é muito. Eles vão dizer que quando eles ganharam a batalha, vão dizer que foi eles, é por causa da força deles. Eles vão me esquecer, não vão reconhecer que é eu. Muitas vezes nós temos essa atitude, achamos que aquilo que acontece é porque eu sou capaz, é porque eu sou inteligente. Nós esquecemos que é Ele que nos dá, Ele que nos capacita. E depois, e Ele diz: olha, os medrosos, os tímidos, separa. E a Bíblia diz que 22.000 homens saíram fora. Ficaram 10.000. Mas Deus disse: Gideão, ainda é muito. E Deus levou ali aquele povo, Gideão, com aquele povo para um riacho. E ele disse: aquele que bebe água como cão,
Talvez os irmãos nunca beberam água dessa maneira, nunca beberam água nem do riacho, talvez. Mas alguém que bebe como cão, ele mete a mão na água e ele joga. Ele tem uma habilidade de jogar a água na boca. Bate na cara também, mas entram uns pingos d'água. Eu já bebi muita água no riacho, no mato. Eu sei o que é isso. Quando eu vi isso na Bíblia, eu vi que exatamente é isso. Nós podemos fazer. Então, isso que dizia, que estava dizendo, que ele estava aqui, mas ele estava de olho no adversário. Ele estava aqui, mas estava batendo. E a Bíblia diz que outros foram lá, baixaram, relaxaram. 9.700 saíram fora. Gideão ficou com 300. E Deus disse: olha, Gideão, é com esses 300 que tu vai ganhar a batalha. E ele disse: olha, separa aí 3 grupos, 100, 100, 100. É interessante, eu não vou entrar em detalhe, mas é muito lindo isso. Tem muitas verdades maravilhosas nessa história aí, dessa batalha de Gideão. E aí talvez Gideão estava ali, esperando que ia lutar com uma espada, com a arma, talvez sendo esse tempo agora, com as bombas, não sei. Mas aí Deus falou, e ele disse: olha, a tua arma, as tuas armas é uma trombeta, um vaso vazio e uma tocha. E Gideão disse para aquele povo, disse: olha, vocês vão clamar, vocês vão gritar por Deus e por Gideão. Fala de unidade. Fala de unidade. Não se ganha uma batalha com exércitos desunidos, irmão. Não se ganha batalha com gente rebelde, que acha que deve fazer do jeito que o nariz dele pensa. Não, há necessidade de unidade por Deus e por Gideão. E ele disse: tudo que eu fizer, vocês vão fazer também. E a Bíblia diz que ali eles começaram a tocar a trombeta. E no momento que eles começaram a tocar a trombeta, eles quebraram o vaso. E a tocha estava na mão esquerda e a trombeta na mão direita. E eles começaram a tocar. E é interessante porque o povo começou a ver. E eu quero aqui dizer algo que é muito importante, querido. Que o toque da trombeta, ou o toque do chofar, é uma convocação. E nesse momento eu gostaria que você ficasse em pé, querido. E você vai abrir o seu coração para Deus. E nesse momento, profeticamente, nós estamos dizendo que o Senhor está nos convocando para algo tremendo e poderoso nesses dias. Deus está nos convocando, querido, para fazer diferença aonde Deus tem nos colocado. Abra seu coração. Deus está te chamando. Deus está te chamando para você sair da malhada e vir para a frente. Deus está te convocando nessa noite, querido. Deus está te adestrando para esse momento. Ele está adestrando as tuas mãos. Ele está preparando os teus dedos para a batalha. Porque você vai ser usado
muito mais do que você tem sido usado na mão de Deus nesses dias. E aqui Ele está chamando os consagrados, Ele está chamando os valentes, Ele está chamando aqueles que estão congregados. Nesse momento, querido, receba isso, receba essa convocação de Deus, receba, querido, no ministério que Deus tem te chamado, aonde Deus tem te colocado. Faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou um fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Nesses dias, querido, Deus está chamando uma geração corajosa, uma geração de profetas, de homens de Deus, que estão dizendo como Isaías, dizendo: eis-me aqui, usa minha vida como tu queres. Sou um fruto, usa minha vida como tu queres, seja na área da oração, da intercessão, do louvor, do testemunho, daquilo que Deus tem te dado, querido. E eu quero aqui nessa noite, enquanto nós adoramos ao Senhor, a geração de Samuel, seja essa pessoa voluntária, está se levantando, dizendo: eis-me aqui, Senhor, em todo lugar. Eis-me aqui, Senhor. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração, a geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Que depois Saul, a geração que ungiu Davi, a geração a geração que ungiu Davi para o tempo de louvor, para o tempo de louvor. A geração de Samuel está se levantando em Sinop do Mato Grosso. A geração de Samuel está se levantando em todo. Declare geração. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Declare. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Só vocês declarem a geração. A geração está se levantando em todo lugar. A geração que ungiu Davi
seus olhos fechados, querido. Feche seus olhos. O Senhor está levantando um grande exército nesses dias. O Senhor está levantando um grande exército que tem decidido se consagrar ao Senhor, que tem decidido ter uma intimidade com o Senhor. Homens que não temem, mas homens valentes. Deus está chamando esses homens, essas mulheres. Deus usa homem que tenha coragem, como Gideão disse, como ele confrontou o próprio anjo. Deus está chamando homens e mulheres valentes, que diz: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida como tu queres, usa a minha vida no meu trabalho, usa a minha vida na minha casa, usa a minha vida como tu queres. Deus está te chamando, querido. Deus está te convocando nessa noite. Deus está te chamando nessa noite. Você, querido, que está aí pela internet, Deus está te convocando nessa noite. Você não pode ficar na retaguarda, querido. Deus está te chamando para a linha de frente. Se apresente ao Senhor. Se apresente o Senhor dos exércitos, o nosso general, dizendo: eu estou aqui, Senhor, me adestra, me prepara, me prepara. E Ele vai te preparar, querido. Ele vai te encher do Espírito Santo. Ele vai te renovar. Ele vai usar a sua vida para ser um canal de milagre na vida das pessoas, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Deus está te chamando, querido. Deus está te chamando, está te convocando. Deus está te convocando. Deus nessa noite está te convocando para ser esse homem, essa mulher, dizendo: eis-me aqui. Se você, querido, que nessa noite, querida, que nessa noite ainda não faz parte desse exército, que ainda você não entregou a sua vida a Jesus, você pode fazer nesta noite, dizendo: eu quero fazer parte desse exército. Eu quero entregar meu coração a Jesus. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Se você que está aqui nessa noite, ou você está pela internet, quer fazer uma decisão com Jesus, nesse momento, diga sim para Jesus. Diga sim para Jesus. Diga sim para o Senhor dos exércitos. E você que está aqui nessa noite, nesse culto presencial, se você quer fazer uma aliança com o Senhor, venha aqui na frente. Nós queremos orar com você, querido. Tem alguém aqui nessa noite que você quer fazer uma aliança com o Senhor? Você quer dizer nessa noite: eu quero fazer parte desse exército. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Talvez, querido, você um dia fez uma decisão com o Senhor, mas você quer renovar sua aliança com Ele nessa noite. Saia do seu lugar. Venha aqui na frente, dizendo: eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte desse exército. Se tem mais alguém que quer renovar a sua aliança,
quer entregar a sua vida pela primeira vez, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Ele está te convocando. Ele está te convocando para uma aliança com Ele, um compromisso com Ele. Faça isso. Faça isso. Eis-me aqui. Ele está te convocando. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Está se levantando em todo lugar. Aleluia. A geração. As irmãs, os irmãos que estão aqui na frente, repita essa oração comigo. A igreja também pode repetir essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida. E nesse momento, Senhor da glória, eu abro meu coração e eu entrego a minha vida ao Senhor. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados e me faz uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Eu entrego o meu coração a Ti, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu oro, Deus amado, abençoando, Pai, ó Deus, a vida do Teu servo, da Tua serva, Pai, e sela com o Teu Espírito Santo, Pai, ó Deus amado, e usa o Teu servo, Tua serva como instrumento nas Tuas mãos, para a Tua glória, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Queridos, primeiro eu quero parabenizar por essa decisão que vocês estão tomando, reconciliando, renovando a sua aliança com o Senhor. Parabéns, é a melhor decisão, é a melhor renovação espiritual que um homem e uma mulher pode fazer. E com isso também nós queremos parabenizar os amados. Nós queremos também que você receba essa família maravilhosa, que é uma parte aqui do povo de Deus, da igreja da paz aqui. Pode virar e vamos aplaudir ao Senhor, receber esse povo em nome de Jesus. Em todo lugar, a geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Aleluia. Que ungiu da Aleluia. a geração. Querido, feche seus olhos. Eu quero ainda orar com os irmãos. Que ungiu Davi. Antes de orar, só também dizer para os irmãos, as irmãs, que fizeram, não sei, a decisão pela primeira vez, ou reconciliaram aqui na igreja pela primeira vez. Você pode depois procurar esse casal aqui, irmão aqui, que ele quer pegar os seus dados, para nós podermos te visitar, acompanhar na sua vida espiritual. Tá, querido? Então, e os irmãos vão estar, feche seus olhos, vamos estar orando, e depois os irmãos podem fazer isso. E eu quero aqui orar pelo aquele irmão, pela aquela irmã, que você sente que Deus tem te mexido com você, e que você quer ser muito mais usado nas mãos do Senhor. Nesses dias, Ele está separando uma elite espiritual para fazer a diferença. E eu quero orar por você, querido. Deus conhece o seu coração. Você não precisa sair do seu lugar, mas Deus conhece o seu coração, sabe o desejo que você tem do seu coração de ser usado nas mãos de Deus. O ministério que Deus tem colocado para você realizar nesses dias. E eu quero orar por você, querido.
Eu quero orar por você. Deus está chamando essa elite, esses irmãos, para executar a ira do Senhor, sendo usado tremendamente nas mãos deles, na mão do Senhor. Ele quer fazer isso, querido, e eu quero que orar por você. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, Deus, neste momento eu oro, Senhor da glória. Senhor, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece, Deus amado, o desejo que há no coração desse irmão, dessa irmã, de ser usado nas tuas mãos. O Senhor sabe, ó Deus amado, o quanto eles têm clamado, o quanto eles têm desejado, e que nesses dias, Senhor da glória, seja algo urgente, que o Senhor levante com uma unção nova. Pai, o Deus amado, aqueles que estão tendo dificuldade ainda de vencer a luta, talvez o pecado, no nome de Jesus eu declaro, Deus amado, libertação em nome de Jesus. E o Senhor levantando essas vidas. Pai, aquele que se sente incapaz, aquele que se sente indigno, aquele que se sente inferior, eu declaro agora, Deus, em nome de Jesus, que todo espírito de timidez, de covardia, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor levante, Senhor, uma igreja forte, uma igreja poderosa, em nome de Jesus de Nazaré. Eu oro, Senhor da glória, venha tocando, venha levando cada irmão a uma experiência extraordinária com o Senhor, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Eu declaro a sua vida abençoada, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.